Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Nelson do Eco Ateliê Botânico. Hoje a gente vai falar tudo que você precisa saber para começar a cultivar as rosas do deserto e para quem já cultiva, às vezes tirar alguma dúvida, saber alguma curiosidade a respeito dessa gordinha aqui que está cada vez mais em alta, né? E com uma variedade enorme de cores, formas, né? E tamanhos de flores, tá bom? Antes da gente começar a falar a respeito, já deixa um like, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, tá? Isso daí fortalece muito a gente e já te agradeço desde já, beleza? Então, aqui a rosa do deserto, ela é originária da África e da Península Arábica. Ela é natural de regiões bem áridas, o nome dela já vem, né, falando isso. Elas realmente são de desertos, regiões que passam até 9 meses sem chover, tá? Então, graças ao seu poder de acumular água, né, principalmente aqui no caudex, mas em toda a sua estrutura ela acumula bastante água, ela consegue sobreviver nessas regiões tão inóspitas, né? Ela é uma suculenta, né, por essa característica, é uma planta suculenta e que é conhecida também como planta garrafa, porque ela, em seu habitat natural, ela pode chegar até 5 metros de altura, né, e lembra muito uma garrafa, né, ela fica bem cilíndrico e com poucas folhas, né. Essas variedades aqui que a gente tem já são bem modificadas pelo homem, mas na natureza ela tem uma quantidade bem menor de folhas, né, até porque ela precisa economizar energia, né, as folhas transpiram e quando como elas são originais de áreas muito quentes, quanto menos folhas, para ela melhor, tá? Então, como eu falei, essas já são variedades muito modificadas pelo homem, já perderam um pouco dessa sua rusticidade, então, por favor, não vai deixar 9 meses a sua rosa do deserto sem aguar, tá bom? A gente vai falar de rega daqui a pouco. Então, ela tem um detalhe que é importante todo mundo saber, que ela é tóxica, né? Ela tem uma seiva tóxica. Então, se você tem um animal que ainda é filhote, é curioso, ou até crianças também, é bom ter um pouco de cuidado, não deixar a sua plantinha tão fácil, né, de ser alcançada por tanto crianças como animais mais curiosos, tá bom? Essa planta aqui, como é um pouco óbvio, né, ela é de deserto, então ela necessita de uma quantidade de luz de sol direto muito alta, né? O ideal para que ela fique feliz são pelo menos 6 horas de sol por dia, tá? Então, essa nossa aqui, ela fica lá na área externa, a gente trouxe para cá hoje, porque tá hoje aqui no Agreste Pernambucano é época das chuvas, né? Eu vou até falar um pouquinho das flores, mas você pode perceber que ela não tem flor nenhuma, porque a época da chuva é a época que aqui começa a ficar mais frio, então ela começa a ficar mais dormente, diminui bastante o seu metabolismo e não fica, vamos dizer, tão feliz, tão exuberante, né? Como é nas épocas de maior calor, tá bom? Então, como é que você, quais são os cuidados básicos, né? Como eu falei, a luminosidade, né, é um fator fundamental, é uma planta que você pode cultivar no meio do jardim, pegando aquele solzão lá do meio-dia, 2 da tarde, que ela vai ficar super feliz, tá? Que tipo de vaso ela gosta? Ela pode ser plantada diretamente no solo, sem problema algum, né? Desde que seja um solo bem drenado, deve ter esse cuidado, né? Principalmente nas regiões que chovem muito. Os vasos, elas preferem vasos que sejam mais largos, porém mais rasos, né? Porque eles secam, são mais fáceis de perderem a umidade ou secarem no centro, tá bom? Então, esse é o tipo de preferência da rosa do deserto, até porque ela não tem um sistema radicular muito profundo. Então, ela prefere vasos mais rasos por essas duas questões aí. Até em vasos para bonsai, ela vai muito bem, tá? Que são aqueles bem rasos mesmo. Então, os vasos tem que ser com furo, lógico. Aqui a gente não pode deixar acumular água.
né? O substrato também deve ser muito drenável. Geralmente a gente faz uma mistura de terra preta com areia grossa para que a gente melhore bastante essa drenagem, porém ela gosta e responde muito bem à fertilidade. Então, um solo com matéria orgânica, mas bem drenável, para ela é excelente, tá bom? Então, aqui como é que a gente faz as adubações na nossa rosa? Tanto nos replantios, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? A gente dá uma caprichada principalmente no fósforo, que é um elemento que ele é pouco móvel no solo. Então, se você coloca ele na superfície, dificilmente ele vai percolar no solo. Então, ele é melhor misturado, né, ao substrato, que aí é onde a raiz da planta vai encontrar com aquele elemento lá dentro do substrato, tá bom? Os outros nutrientes, né, você pode encontrar tanto adubos, fertilizantes próprios para a rosa do deserto, né, já vem bem equilibrado da forma como ela gosta. Caso você não encontre desse tipo de fertilizante, usa um 10-10-10 com micronutrientes que ela vai gostar bastante, tá bom? Na pré-florada, o potássio ajuda bastante na coloração, né? A ela ficar com folhas e flores bem mais vistosas, né? Você pode fornecer potássio com casca de banana, tá? Não coloca a casca, acabei de comer a banana e joguei a casca lá, não. Espera aquela casca secar bem, desidratar no sol. Quando ela ficar bem sequinha, você moe e coloca ela aqui ao redor, que vai fornecer o potássio que ela precisa, ou que vai ajudar bastante para ela ter uma florada mais bonita, tá certo? Então tem os fertilizantes, como eu falei, próprio para ela, que você vai utilizar conforme o fabricante indica, tá certo? Então, geralmente no rótulo você vai ter ali, reaplicar a cada 2 meses, cada 3 meses, enfim. E o fósforo, relembrando, sempre misturado ao substrato, beleza? Então, o substrato, como eu falei, bem drenável. As regas. Apesar de ser uma planta suculenta, né, bem adaptada a sistemas, a regiões mais áridas, ela gosta de água, ela não gosta de encharcamento. Ela precisa que o substrato seque totalmente para ser feita uma nova rega, tá? Então depende muito de região para região, do tamanho do vaso. Esse vaso aqui, ele é até bem grande para o tamanho da minha planta, tá? A gente já comprou ele sabendo que vai usar ele por muitos anos. Ela vai demorar bastante até realmente precisar ir para um vaso maior ainda que esse daqui. Porém, tem vasos menores que vão secar, né, bem mais rápido. O interessante é sempre você utilizar ou o dedão, né, ou aquele palitinho, tal, ver como é que está o teu substrato, esperar secar e após seco, aí realmente você vai e rega novamente. Aqui na época mais quente, a gente geralmente faz 2 regas por semana, ela fica muito feliz com isso daí, tá certo? Então, na época da chuva, que é agora, ela está lá exposta à chuva, tá certo? Então a gente nem rega. Só quando realmente passa aí 10 dias, mais ou menos, sem cair nenhuma chuva, nenhuma garoa, que a gente vai lá e coloca a água. Mas faz bastante tempo já que a gente não faz nenhuma rega nessa daqui, tá bom? Porque realmente a temperatura dá uma baixada, então ela fica mais tranquila a respeito disso. Um outro detalhe interessante a respeito da rosa do deserto é que em regiões que o inverno ele é bem mais frio, como é no sul, sudeste do país, ela chega realmente a entrar em dormência. Aqui no Nordeste a gente não tem um clima tão frio no inverno, apesar daqui da cidade ainda ter temperaturas próximas a 20 graus, mas ela no frio ela tende a se guardar bastante, cai as folhas, fica aquela folhinha amarelada, sabe? Ela não é uma época boa para fazer transplante, não é uma época boa para fazer poda, não é uma época boa para mexer nela. Até o próprio adubo não é bom colocar nessa época, porque ela dormente ela não vai aproveitar, tá certo? Então, ela fica feliz mesmo na seca, na época de sol, de bastante calor, né, e que tenha menos chuva. Então, é a época que ela vai florescer bastante, tá bom? Ela, de forma geral, a rosa do deserto, ela floresce o ano todo, a depender da região.
tá? No inverno, como eu falei, ela vai dar uma diminuída ou realmente parar, mas de certa forma ela floresce o ano inteiro. A reprodução da rosa do deserto ela é feita de duas formas. Você pode fazer tanto por sementes como por estaquia, né? Quando você vai fazer ou próprio realmente uma poda aqui para tirar a retirada de mudas, ou quando você está podando, às vezes a gente aproveita algum raminho assim e tenta plantar. Porém, por semente é mais interessante. Por quê? Porque ela é uma planta que com 6 a 9 meses, né, de plantio da semente, ela já vai te dar flor, né? Ela já começa a florescer cedo relativamente. E esse caudex mais pronunciado, né, mais bonito, que é uma característica bem marcante dessa planta, quando você faz a propagação por estaquia, ele não se desenvolve como por semente, tá bom? Então, para você ter um caudex bonito, é melhor que você faça por semente. Geralmente ela demora uma semana para germinar, e 6 a 9 meses ela já começa a dar flor, tá certo? Ou seja, começou a dar flor, ela já pode estar te fornecendo novas sementes, beleza? Então, um manejo, né, interessante também para as rosas do deserto é o transplante, tá? O transplante da planta ou replante, né? O transplante seria de um vaso para outro ou replante no mesmo vaso, tá bom? Com que intuito a gente faz isso? Né? São dois os principais. Um deles é você renovar o substrato, poder fornecer novos nutrientes para aquele substrato, né? Colocar, querendo ou não, com o passar do tempo, as regas e a própria absorção da planta, você tende a acidificar um pouco esse substrato. Então, fazer essa renovação vai dar aquele gás para a planta. E é uma forma também de estimular, né, o desenvolvimento do caudex e da planta de forma geral, tá? Então, quando a gente faz o transplante, o replante, geralmente nós vamos, quando vamos tirar a planta do lugar do vaso, né, trocar o substrato, recolocar a planta no vaso, se for o caso, porém a gente vai expor já um pouco mais o caudex que está aqui para dentro, a gente vai deixar ele mais exposto. Então, cada vez que a gente replanta, a gente expõe mais o caudex que está crescendo aqui embaixo, entendeu? Então, vão ser feitas também uma limpeza aqui das raízes. Depois a gente vai fazer um vídeo, tá? Explicando tudo certinho. Essa daqui a gente fez a última replante dela tem mais ou menos uns 8 meses. Então vamos esperar mais ou menos setembro, que é uma época boa aqui para a minha região. Como eu falei, né? Já não vai estar mais frio, não vai ter tanta chuva. É uma época boa para ela desenvolver. Qual é a época boa de replante? A lua boa. É a minguante, tá? É a melhor lua, não quer dizer que você não pode replantar nas outras luas, não, tá bom? Mas essa, vamos dizer, é o que a gente tem os resultados melhores. Por quê? Porque a concentração de seiva está maior aqui embaixo, tá? Então, a melhor lua para replante é minguante, né? E para a poda é na lua crescente. É a melhor época para você podar, né? Pensando em uma poda de formação. Essa daqui nunca foi podada realmente, né? Nenhuma poda, vamos dizer, mais drástica, pensando na formação. A gente adquiriu ela com um tamanhozinho já maior, né? Então ela deve ter sido podada, cortado o ápice dela no produtor, né? Que é para estimular esse crescimento lateral dos ramos. Porém, desde que nós adquirimos essa planta aqui, que já tem mais ou menos uns 5 anos, nunca podamos ela pensando em formação. Só realmente uma poda de limpeza, às vezes, por exemplo, como esse ramo aqui, ele está bem sobressalente, depois a gente vai dar uma ajeitada nela. Você pode podar ou não a rosa do deserto. Cada vez que você poda, por exemplo, se eu cortar aqui, eu vou estimular o crescimento de 2 ramos laterais aqui, tá? Então, se eu cortar, por exemplo, mais drasticamente aqui, mais na base, você vai estimular uma bifurcação, tá? Então, é uma questão de gosto. Eu gosto dela assim, crescendo mais livremente. Tem gente que já prefere deixar ela bem
bonitinha, bem podada, uma copa mais densa, é uma questão de gosto de cada um, tá certo? Então, assim, é uma planta muito fácil de cuidar, tá? Tem, assim, umas características aí, como o replante, a poda aí, que é uma questão opcional para quem quer um desenvolvimento, né, mais, vamos dizer, mais rápido. Mas se você quiser ter sua plantinha no lugar lá, sem, não quero replantar, não quero podar, pelo menos faz as tuas aplicações, né, do adubo, do fertilizante, né, rotineiramente, que você vai ter uma planta crescendo bem, tá? Um detalhe interessante é que aí realmente pode chegar um ponto que a planta não esteja mais nem desenvolvendo, por estar num lugar muito apertado, é observar, talvez não dê para enxergar no vídeo aí, mas depois eu vou colocar uma foto, aqui ela tem algumas estrias, tá? São estrias de crescimento. Enquanto houverem essas estrias, e enquanto for mais larga essa estria, né, a parte mais clara, quer dizer que ela está realmente crescendo, é um tecido que está se expandindo. Se você tem a rosa do deserto, que o caudex não está com essas estrias, então é porque realmente ela está com o seu crescimento paralisado, tá bom? E só mais um detalhe que vale lembrar, existem 11 espécies, né, do gênero Adênio. Essa daqui é um Adênio obesum, que é a mais conhecida, tá? E a mais plantada, difundida. Porém, existem várias outras, tá bom? Incluindo uma que chama arábico. Esse outro tipo de rosa do deserto, essa outra espécie, na verdade, ela não é feita o replantio, tá bom? O replantio é feito na obeso. A arábico, por exemplo, ela não é feita porque ela não tem incremento nenhum. O caudex dela já nasce bem encorpado aqui, na parte realmente fora do solo. Então não precisa fazer o replantio dessa outra espécie. Porém, ela é bem mais rara, é muito mais difícil de encontrar. O comum vai ser essa daqui mesmo, tá certo? Então, se ficou alguma dúvida, por favor, manda uma mensagem aí, tanto nas nossas redes sociais, tem nosso Instagram lá, que é o @eco.atelier, manda um direct e tal, ou aqui também no YouTube. Se você gostou, curte aí, deixa um joinha, comenta, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, isso ajuda bastante a gente a manter a gente empolgado aí para fazer cada vez mais vídeos e trazer mais material aí informativo para a gente trocar experiência, beleza? Então, gente, muito obrigado, um abraço.